dia, agronegócio! Segunda-feira, estamos aqui começando mais uma semana, mais uma das nossas aberturas de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio é apoiado pela nova websérie do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e a própria BASF, e juntos fizeram uma série com 5 episódios que mostram ali os segredos dos campeões da alta produtividade na sojicultura brasileira. Produção imperdível. Olha só, segredos compartilhados para você aplicar na sua safra, que, volto a dizer, está prestes a começar. Afinal, hoje é dia 30 de agosto, agora 8 horas 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já, senhoras e senhores, termina o vazio sanitário em alguns estados e a gente já começa a plantar Paraná, Mato Grosso. Aí a festa da soja é uma maravilha. A gente tem aí a possibilidade de começar uma nova temporada que deve ser a maior temporada, a maior safra de soja da história global. Então não deixe de acompanhar essa produção do SESB e da BASF. Essa websérie está disponível no canal do YouTube, no canal da BASF no YouTube, tá certo? Bom, hoje é segunda-feira e, como toda segunda-feira, tem muita notícia, tem muita informação, principalmente porque a questão climática tá chamando a atenção. A gente precisa olhar para o furacão Ida lá nos Estados Unidos, já a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, pra gente começar, vou fazer a nossa rodada ali pelos preços, tá certo? Eu vou só pedir a paciência de vocês hoje com a Bolsa de Nova York, que ela tá com algum probleminha técnico, não tá rodando ali a variação das commodities agrícolas. Eu vou pedir, inclusive, pro meu time que tá ali, na redação, me deixar informada, tá? Se tiver uma volta aí dos negócios, a gente falou já com os analistas de mercado, analistas internacionais, e caso qualquer novidade, a gente vai avisando vocês, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com as commodities que a gente já tem, né? Não sei por que isso está acontecendo, a gente não sabe, os analistas também não entendem o que está acontecendo, e são só as agrícolas. Vocês podem perceber que as outras commodities estão funcionando normal, tá? Então, assim que a gente tiver a atualização de Nova York, a gente traz para vocês por aqui. Bom, soja e milho recuam na Bolsa de Chicago. A soja opera próximo da estabilidade, mas no vermelho, com uma baixa agora no contrato mais negociado, que é o novembro, com 0,02% de queda. O milho cai 0,38%, o trigo sobe mais de 1% na Bolsa de Chicago nesta manhã de segunda-feira. Já a gente vai detalhar esses números, tá? O petróleo WTI perde 0,23% para o seu barril valer $68,58. Vamos dar uma olhadinha no Brent. Como é que tá ali o Brent? Vamos olhar. O petróleo Brent sobe um pouquinho, tem uma alta... Não, é isso mesmo. Tem uma alta de 0,18%. O gás natural cede, cai 0,41%. O ouro, a prata e o cobre sobem. Também todas as metálicas ali em campo positivo nesse início de semana, nesta segunda-feira. Dólar Index, vamos dar uma olhadinha como é que tá? Já o dólar abre aqui no Brasil, dólar comercial frente ao real. O dólar Index, que trabalha na estabilidade, mas do lado positivo da tabela, passa a operar em campo negativo. Nesse momento, cai 0,03%. Então, bem próximo da estabilidade e de olho ali no que está acontecendo. Bom, vamos pontuar aí algumas situações que vão impactar todos os mercados nesse início de semana. São pontos ali que você precisa ter no teu radar ao longo dos próximos dias. Bom, número 1, furacão Ida. O furacão já chegou à costa dos Estados Unidos, chegou a Louisiana neste domingo e é de fato um dos furacões mais intensos aí dos últimos anos, né? Depois do Katrina, 16 anos depois do Katrina, Louisiana passa de novo por esse momento, já tem mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas lá no estado, e a gente está acompanhando essa situação bem de perto. Por quê? Já eu vou explicar. Veja só o que nos informa a agência de notícias Reuters. O furacão Ida atingiu a costa dos Estados Unidos nesse domingo com uma tempestade extremamente perigosa de categoria 4. A mais forte é a categoria 5, então veja. Que pode deixar grande parte do litoral da Louisiana submersa, ao mesmo tempo em que o estado sofre com um aumento de casos de Covid-19 que
já sobrecarrega os hospitais. Então veja como é séria a situação. O furacão Ida ganhou mais força durante a noite e atingiu a costa perto de Port Fourchon, em Louisiana, no horário local de 11 horas e 55 minutos, segundo o Centro Nacional de Furacões. O governador da Louisiana, John Bel Edwards, disse que a tempestade pode ser a pior registrada no estado desde os anos 1850. Mais de 122 mil residências e empresas na Louisiana já perderam eletricidade, principalmente no sudeste do estado, de acordo com o site de rastreamento Power Outage. O estado também está lidando com a terceira maior taxa de novas infecções por Covid-19 do país. Os hospitais estavam tratando de cerca de 2.450 pacientes com coronavírus, segundo disse o governador da Louisiana, apontando que muitos hospitais já estavam praticamente com a sua capacidade esgotada. Apenas 3 dias depois de emergir como uma tempestade tropical no Mar do Caribe, o furacão Ida havia se transformado, portanto, em furacão, de tempestade para furacão, de categoria 4 na escala de 5 etapas, como eu falei. Então, furacão e tempestade, né, categoria 4 de 5, com ventos sustentados de 240 quilômetros por hora. Então, senhoras e senhores, é uma situação muito grave, e quando a gente fala dessa questão do furacão Ida, ele pode pegar alguns estados ali e castigar algumas áreas de regiões de produção agrícola, tá? Segundo informações que foram nos apuradas e informadas pelo Grupo Laboro, veja só, essas fortes chuvas devem atingir regiões produtoras de milho, soja, cana, arroz e algodão, segundo explica o seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro. Os produtores de milho aceleraram a colheita do que foi possível colher, tentando, com isso, evitar grandes prejuízos. Na região, tem soja em fase de amadurecimento. E há ainda a expectativa de que alguns prejuízos possam acontecer para as demais culturas, como eu já citei aqui, algodão, açúcar, cana-de-açúcar e arroz. Os mapas atualizados pelo NOAA nesta segunda-feira, que trazem as previsões aí para os próximos 5 dias, eles mostram essa continuidade das chuvas muito fortes ali, principalmente dessa vez na costa ou na metade leste dos Estados Unidos. Então vejam, se depois vocês abram esse mapa, né? Tá em destaque lá na página do Notícias Agrícolas, na nossa página inicial, na principal manchete. Então a gente tem Kentucky, Tennessee, Mississippi e Alabama com chuvas muito fortes aí previstas para os próximos dias. Período de 30 de agosto a 6 de setembro. Então a gente tem essa previsão climática no radar e essa possibilidade de prejuízos. Então atenção total a esse ponto neste início de semana, nesta segunda-feira. Conforme as informações forem chegando, forem sendo confirmadas, a gente vai atualizando tudo para vocês. Mas atenção, porque o furacão pode chegar e castigar ali algumas áreas de produção. Aí, meu Deus do céu, né? Enfim, mais problemas ali para a safra norte-americana. Ainda falando sobre um pouquinho da safra norte-americana, não se esqueçam que hoje às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem um novo boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai ali atualizar as condições das lavouras. Então vai nos mostrar o índice de lavouras em boas ou excelentes condições para soja, para milho, para trigo. Trigo já é só ladeira abaixo, a gente já sabe que ou a maior parte da safra americana se perdeu, de fato. Milho e soja vinham perdendo aí nas últimas 2 semanas qualidade, né? As lavouras vinham se deteriorando em função das adversidades de clima. Então, esse é um ponto também importante. Esse relatório sai às 17 horas, horário de Brasília. Você tem, como sempre, em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Mas, lembre-se, ele chega depois do fechamento do mercado. O mercado fecha às 15 horas, 15h30. Então, ele vai receber esse relatório às 17h. Vai especular sobre o relatório durante toda a sessão. Por isso que a questão climática é tão importante aí para os próximos dias. Não se esqueçam, é fase de conclusão das lavouras norte-americanas, principalmente para a soja. Precisa terminar de definir a sua produtividade, precisa de boas condições para encher grão, ter peso e resultar
em boa produtividade, e a gente vai continuar, então, acompanhando essa questão climática nos Estados Unidos. Não deixem de acompanhar esse mapa aqui, já está disponível para vocês, tá? Previsões do dia 30 a 6 de agosto. E, óbvio, olhar para todas essas questões das chuvas, tá? Passando aqui pelos nossos comentários, o Demas já está conosco, Campestre Sul de Minas, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, a Mariluce conosco, a Sabriele, bom dia para você também. A Ana Cláudia me pergunta, bom dia Carla Mendes, aqui expectativas para o dia 7 de setembro e seus impactos. E também a Câmara Mediate, né? Também queremos saber sobre os impactos do 7 de setembro. Vamos chegar lá, tá, pessoal? O Ticiano Menezes de Esplanada na Bahia me perguntando da reposição. A gente já chega lá também. Vou pedir só um instantinho de paciência para vocês, para eu poder concluir aqui a questão climática e o mercado de grãos. E a gente já passa, portanto, a falar sobre as expectativas aí para o dia 7 de setembro e também mercado pecuário, tá certo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso YouTube, saber se a gente tem também alguns comentários por ali, só pra gente não perder nada. Não deixar ninguém pra trás, não é certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, mas acho que por aqui... Não se esqueçam, tá, pessoal? Pelo YouTube vocês também podem fazer a sua interatividade. O Ronaldo já conosco, bom dia. A Maria de Fátima Cassiano, o Rafael Lima e o Cleverson Machado, de Goiânia, Goiás. Bom dia para vocês também que nos acompanham pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Enquanto vamos nós aqui conversando, pessoal, mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, sugestões, comentários, enfim, mandem o que quiserem, porque o objetivo deste quadro aqui do nosso Notícias Agrícolas, o Bom Dia Agronegócio, é de fato fazer um canal aberto de comunicação entre nós e vocês, tá certo? Dona Neuza, bom dia, direto da ZL, lá em São Paulo. Já me cobrou esse final de semana, diz que eu não falo bom dia pra ela. Quem acompanha este Bom Dia Agronegócio sabe que Dona Neuza é prioridade aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Dona Neuza, bom dia, seu Oscar, vamos começar a semana. Goiânia, Goiás, Jataí, Goiás, Chapecó, Santa Catarina, Guarapuava, no Paraná, pessoal do Paraguai nos acompanhando. A Lucita, bom dia, Carla, querida, bom dia, Lucita, de Londrina, no Paraná. Obrigada pela companhia e pela gentileza. Bom, vamos seguir aqui com a questão climática. Falamos do clima lá nos Estados Unidos e que, de fato, isso é uma preocupação bastante forte para nós. Para finalizar essa questão do clima, estava previsto, né? As previsões sinalizavam a possibilidade desse furacão que chegou aos Estados Unidos ali no domingo, de também comprometer as petrolíferas ali no Golfo do México. E por isso que o petróleo subiu forte na última semana, além de outros fatores, é claro. Mas esse foi um ponto importante. Me parece que o furacão poupou, né? Eu acabei de ouvir um comentário ali do Pablo Spire no Jornal da Jovem Pan. Ele falou, me parece que o furacão poupou, de fato, as petrolíferas ali no Golfo do México. Me parece que é isso. E, de fato, o petróleo hoje vem apresentando essas leves baixas. E é natural, né? Um pouco porque precificou essa possibilidade das petrolíferas serem atingidas pelo furacão. Não aconteceu, salvo uma situação que eu vou pontuar aqui para vocês já. E a questão de uma correção. Na semana passada, o petróleo subiu 10%. Senhoras e senhores, então, naturalmente, sem novas informações neste momento, tá? Nesse momento, porque quarta-feira, dia 1º, tem nova reunião da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Aí, depois dessa reunião, a gente pode ter uma mexida nova aí nos preços. Mas, por enquanto, começou a semana, um pouco mais cauteloso esse mercado, também à espera dessa reunião da quarta-feira, e tá ali, né, meio que vai, não vai, meio que de olho no que tá acontecendo, mas fato é que, neste momento, passa por uma correção depois das altas fortes dos últimos dias. E como eu falei, nós tivemos no domingo o furacão atingindo um porto petrolífero ali dos Estados Unidos. Olha só. O furacão ainda chegou à costa dos Estados Unidos neste domingo, atingindo a infraestrutura de petróleo dos Estados Unidos de Port Fourchon, no estado de Louisiana. O Louisiana Offshore Oil Port, maior terminal de petróleo bruto de propriedade privada dos Estados Unidos, olha só, interrompeu as entregas antes da chegada da tempestade, depois que as previsões
indicaram possíveis impactos em suas áreas operacionais. O terminal marítimo do Loop, que é esse porto que eu acabei de descrever, está localizado em águas abertas a cerca de 29 quilômetros da costa da Louisiana, enquanto o Port Fourchon é sua base terrestre. Então, a gente vai monitorar, não tem estragos generalizados, mas com esta preocupação, seguimos aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir. Aqui. Olha só, eu vou concluir os grãos, aí a gente vai entender o que aconteceu na Bolsa de Nova York, tá? Bom, senhoras e senhores, falamos de clima, falamos de furacão, entendemos que esse é um ponto importante a gente monitorar nos Estados Unidos. Paralelamente, o que temos que entender? Temos que continuar entendendo a demanda chinesa e quais serão os comportamentos apresentados aí pelos chineses que precisam comprar até fevereiro pelo menos de 20 a 22 milhões de toneladas de soja, até fevereiro, como eu falei, para estar plena e adequadamente abastecida, tá? Então, esse é um ponto importante, monitorar a demanda norte-americana. Hoje tem relatório dos embarques semanais norte-americanos, quinta-feira, vendas para exportação. Mas será que o USDA vai divulgar ali aquelas novas vendas, né, naqueles reportes diários? Mais tarde, esses reportes começam a sair, vamos ver se a gente tem algum anúncio de venda nesta segunda-feira. Esse, então, é outro ponto de atenção, tá? Além da questão do clima, tá? Então, demanda. Dólar Index, atenção ao dólar, ao comportamento do dólar, porque na sexta-feira o senhor Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, falou lá no simpósio de Jackson Hole, que era um simpósio muito acompanhado por todo o mercado financeiro global, justamente porque nós tínhamos ali uma condição bastante preocupante sobre a questão dos juros nos Estados Unidos. E ele falou, até setembro de 2023 não vamos mexer nos juros. Precisamos continuar cautelosos também sobre os estímulos que temos colocado na economia norte-americana. Isso derrubou o dólar, né, na sexta-feira, e hoje o dólar index continua, então, operando ali com certa estabilidade, também com alguma cautela, tentando entender o que vem pela frente depois destas declarações aí de Jerome Powell e saber como é que o Federal Reserve vai continuar se comportando a partir de agora, a partir desse discurso do seu presidente principal, né? O Federal Reserve também tem outros presidentes regionais, né? Chairmans regionais, mas a gente vê, então, o discurso do Jerome Powell ser bastante acompanhado e bastante monitorado. Então, esse é um ponto de atenção também para essa semana. Dólar, clima, petróleo, também a questão do Covid-19. Pessoal, vejam que nos Estados Unidos o número de casos está aumentando. Em outros países, a agressividade da variante Delta também está mostrando suas caras, preocupando e trazendo incertezas sobre a retomada da economia global, ou pelo menos a força desta retomada. A retomada está acontecendo, né? O número de casos, obviamente, está diminuindo, mas Israel, por exemplo, é um outro país que, apesar da vacinação, é o país que mais vacina no mundo, tem esses problemas aí com a variante Delta. A Nova Zelândia teve esses problemas, a China teve esses problemas, os Estados Unidos passa por um momento bastante difícil de Covid-19. Aqui no Brasil, me parece que a variante Delta ainda está um pouco mais contida, mas de qualquer forma, este é um outro ponto que está ali no radar dos traders, ao lado dos fundamentos de cada mercado. Então, dólar, Covid-19, variante Delta e a questão do petróleo estão ali também às margens desses demais mercados, tá certo? Bom, falando especificamente agora de soja. Como eu falei, vamos acompanhar esse relatório que o USDA traz no final da tarde, o comportamento da China, e aqui para o Brasil a gente tem que olhar o movimento do dólar frente ao real para entender como ficam os nossos preços. Ao lado do dólar, vamos entender como ficam os prêmios. Nós já temos soja mais cara para os chineses nesse momento, ou para exportação de uma forma geral. Hoje também teremos atualização da nossa balança comercial pela SECEX. Todos esses pontos precisam ser acompanhados. Por quê? Porque a nossa exportação, para entender como vai ficar essa disputa entre exportação e demanda interna. A demanda interna está forte. Estamos
exportando bem as nossas carnes. A demanda interna melhorou para frango, melhorou ligeiramente na carne suína, carne bovina ainda derrapando um pouquinho, mas temos ali uma boa demanda interna, não só para soja, para fazer farelo, mas para milho também, fora o biodiesel, fora o óleo de soja. Então, precisamos entender essa disputa entre demanda interna e demanda externa, esse é um ponto importante. Dólar e prêmios, precisamos entender como caminham os nossos prêmios, que estão elevados. Nossa oferta está cada vez mais apertada à medida em que a gente se aproxima do final do ano, né? Temos aí bons embarques, vamos ver como é que terminamos agosto, né? Então a gente está acompanhando todas essas situações. E aqui já vou fazer uma correção. CSEX não sai hoje porque hoje é dia 30. Amanhã, 31, devemos ter esses números de agosto fechados na quarta-feira, dia 1º, tá certo? Então, aqui para o Brasil, exportação, dólar e prêmios, tá? Para milho, vamos olhar como é que estão os preços do milho agora na Bolsa de Chicago e saber como é que fica isso para o Brasil. Dólar, precisamos acompanhar, isso vai impactar na formação dos nossos preços. Importação, as nossas importações de milho continuam acontecendo. E conclusão e avanço da nossa colheita da safrinha. À medida em que a colheita avança, nós temos ali uma condição também de certa pressão sobre os preços. Carla, mas os preços estão despencando porque a gente está colhendo milho? Negativo. Como a gente vai colher pouco milho, o impacto da colheita não é tão agressivo. Os novos negócios também são escassos, pontuais. O comprador atento ao comportamento do vendedor, que nesse momento está mais reticente, tentando entender ali qual a direção dos preços, qual a direção dos negócios aqui no Brasil. Os preços permanecem bastante firmes, bastante remuneradores, isso vale para soja e para milho, e são pontos também de destaque aí para a gente acompanhar ao longo da semana, tá certo? Já já a gente dá uma olhadinha lá na B3, vamos saber como é que estão as cotações nesse momento lá na B3, tá certo? Que já já o mercado tá abrindo, né? O mercado tá abrindo neste minuto, agorinha, aí a gente vai acompanhando por ali, tá certo? Ainda no YouTube, o Emerson, o Luciano e a Renata nos mandando bom dia. A Renata fala direto de Botucatu, no interior de São Paulo. Bom dia pra vocês. Deixa eu passar aqui pelo nosso Instagram. Carlinha, qual a tendência do farelo até o final do ano? Olha só, Roberta. Bom dia, Roberta fala conosco de Rio Verde, no Goiás. Bom dia, obrigada pela pergunta. Eu imagino que a gente vai ter ainda uma tendência de sustentação para o farelo. Precisaremos entender como vai ser o nosso processamento, se a gente tende a processar toda a soja realmente que está prevista. Eu imagino que sim, porque nós temos essa demanda interna. Entender qual vai ser a nossa oferta para entender como é que vai ser a formação dos nossos preços. Entender como os preços da soja vão se comportar. Mas como a soja continua em valores elevados no interior do país, a gente está falando de mais de 150, 160 reais por saca mais, eu imagino que a gente tenha ainda um momento de suporte e preços ainda elevados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo abrir uma informação, aí eu consigo complementar essa informação para ti, tá? Aí eu vou trazer umas referências de preços ali, estado a estado, e te dizer como é que tá o mercado, tá? Bom dia de Assunção, no Paraguai. Buenos dias. Obrigada pela companhia. Sorriso, no Mato Grosso, conosco. Temos ali Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. O Anton, é isso mesmo. Atonon, perdão. Bom dia, em Iowa, rumo a Illinois, Indiana, vendo lavouras nos Estados Unidos. Atonon, depois compartilha conosco, volta aqui no Bom Dia Agro amanhã para nos dizer o que você viu, né? Nosso repórter aí em tempo real, em loco, conferindo as informações e o que temos ali das lavouras norte-americanas. Obrigada pela companhia. O Rogério conosco também, bom dia, Ricardo de Fortaleza, Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, Divinópolis, Minas Gerais. Temos também o senhor Belisário Souza Machado Lafayette, Coutinho, na Bahia, Cascavel, Paraná, bom dia, Montevidéu, Goiás, bom dia também, obrigada pela companhia, e seguimos por aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos tentar aqui abrir a informação do farelo e vamos ver se a gente já tem preços do milho lá na nossa B3. Vamos ver se já temos.
Já temos, olha só, o preço do milho abre a semana em queda. Nós temos o setembro valendo R$ 94,69 por saca, uma baixa de 0,47%. O novembro, R$ 94,71, queda de 0,49%. O janeiro, R$ 96,76, caindo 0,20%. E o maio, R$ 91 por saca, baixa de 0,82%. Passados os preços do milho, a gente já consegue também dar uma olhadinha no café, que opera com estabilidade na maior parte dos principais contratos. A exceção é o dezembro, que vale $236,50, com uma alta de 1,92%. Aí, já que estamos na B3, vamos dar uma olhadinha no boi. Agosto, estável nos R$ 312,30 por arroba. O setembro, R$ 311,50, também estável. O outubro, R$ 313,05, baixa de 0,67%. E o novembro, R$ 320 por arroba, com baixa de 0,74%, tá? Bom, preços do milho, então, cedendo um pouquinho, acompanhando Chicago. E vamos ver se a gente já tem o dólar. Acho que o dólar ainda não abriu. Acho que ainda não abriu. Estamos aqui acompanhando o dólar, tá? Vamos acompanhando. O boi gordo também cedendo um pouquinho, principalmente nos vencimentos mais distantes, o que é uma situação que o mercado já vem mostrando, mesmo desde a última semana, vem testando patamares um pouquinho mais baixos na B3, isso com melhor oferta para animais de abate, melhor oferta de animais de confinamento, principalmente, uma demanda interna ainda um pouco mais contida, principalmente no final do mês. Então, a virada do mês pode trazer uma outra situação, né? E também as escalas de abate mais confortáveis que nós observamos aí na última semana, principalmente no mercado paulista, tá? Quando a gente fala de boi gordo. Eu tô abrindo aqui o portal da Scott Consultoria para ver se a gente tem algumas informações também para complementar esse início de semana para o mercado do boi gordo, e a gente vai olhando para isso por aqui também, tá certo? Vamos lá. Bom dia, Jataí, Goiás. Choveu algo como 2 milímetros no sudoeste goiano. Pessoal da AgroPrime. Bom, que bom, né? Porque a gente a gente precisa dessas chuvas. Já já a gente vai falar sobre o clima aqui no Brasil. Fique atento, tá? Bom dia, cidade de Altos, no Piauí, online acompanhando a live. Obrigada. Araguaína, no Tocantins. Ji-Paraná, em Rondônia. Pouso Redondo, Santa Catarina, o pessoal da Sicredi Cooperação. Vamos lá. Correntina, na Bahia. Ji-Paraná, Rondônia. Piraí do Sul, Paraná. Fortaleza, Ceará. Tucuruí, Pará. E Montevidéu, no Goiás. Obrigada pela companhia. Vamos seguindo por aqui. Primeira coisa, antes da gente falar das commodities agrícolas lá em Nova York. Abriu a Bolsa de Nova York. Pronto. Segundo os analistas de mercado, quando é feriado em Londres, né? Hoje é feriado lá no Reino Unido, as bolsas por lá não estão funcionando. E quando é feriado em Londres, geralmente Nova York abre um pouquinho mais tarde mesmo. Os analistas de mercado já nos atualizaram sobre isso. Não se trata de algo oficial, mas só uma questão de liquidez, de volume de negócios, né? Os mercados começam a operar um pouquinho mais tarde, até que esteja mais líquido, né? Até que esteja mais volumoso. Então, já podemos dar uma olhadinha aqui nas nossas informações das commodities negociadas lá na Bolsa de Nova York. Bom, e já começa a semana disparado. O café sobe 2,66%, o açúcar 2,64%. O algodão continua em queda, 0,37% de baixa. Vamos abrir aqui os preços do café, dar uma olhadinha aqui como é que estão, detalhar, né? Olha só, o contrato dezembro, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se a gente não tem um delayzinho aqui nas informações. Eu vou abrir aqui uma informação muito mais confiável, que é o quê? Meus repórteres, Jonathan Simeão e Virgínia Alves. Mantendo o foco no Brasil,
Nova York abre estendendo valorização no café. Olha só, o mercado futuro do café arábica abriu o pregão dessa segunda-feira com valorização para os principais contratos na Bolsa de Nova York. Perto de 9 horas, horário de Brasília, as altas variavam aí em pouco mais de 100 pontos, com o contrato dezembro valendo $1,93 mais 35 por libra, o março de 2022, $1,95 mais 80, maio, $1,96 mais 95 e julho, $1,97 mais 55 cents por libra peso. Desde a semana passada, os preços mantêm suporte nas condições do parque cafeiro no Brasil, previsão de altas temperaturas no mês que vem e de olho na variante Delta mundo afora. No Brasil, analistas mantêm a tendência de preços firmes no médio e longo prazo até pelo menos outubro, com o retorno da estação chuvosa. Então, muita atenção à safra brasileira, que inevitavelmente será menor no ano que vem por conta dos problemas climáticos que passamos neste ano, tá certo? Uma informação adicional: a Bix divulgou na semana passada que o setor de café solúvel passa por uma fase de transição e preocupação. Segundo o Aguinaldo Lima, o custo elevado da matéria-prima, assim como dificuldades logísticas, deixam o setor em alerta. Não se esqueçam, falamos sobre isso aqui na semana passada, mas é uma preocupação que continua aí para todas as principais culturas deste país por conta do caos logístico que está instalado mundo afora. Há uma falta de contêineres muito agressiva, segundo os especialistas que nós ouvimos na última semana, é uma situação sem precedentes, o mundo nunca passou por uma crise como essa, há um atraso nos portos, nas rotas, congestionamento, né? A logística marítima muito comprometida, os fretes marítimos em preços recordes, né? E nós temos toda essa preocupação muito séria com a questão logística. Inclusive, o senhor Fábio Pisamilho, que é diretor da Eficienza, conversou conosco na sexta-feira falando o seguinte: há risco sim de a nova safra de verão do Brasil, safra 21-22, sofrer com a falta de alguns insumos que estão atrasados na chegada para essa nova temporada por conta desses problemas na logística marítima. Então, atenção. Eu vou deixar aqui três sugestões de conteúdos, quando o assunto é a questão logística. A Virgínia Alves fez um levantamento detalhado e específico para o café, ouviu o pessoal da Bix e o setor de café solúvel, e nós fomos fazer a questão mais abrangente. A Letícia ouviu a BPA para o setor de proteínas animais, e eu fiz ali uma coisa mais abrangente, né? Falando um pouco mais de uma forma geral sobre a logística marítima e esse caos instalado com o diretor da Eficienza. Então, vou deixar esses conteúdos todos sinalizados aqui nos nossos comentários, no Jornalista da Soja, porque nós temos ali preocupações bastante sérias, tá? Então, menu, vídeos, Aguinaldo Lima, a Bix, tá? Aguinaldo Lima, que falou sobre... falou pro café solúvel, né? A Bix. Menu, vídeos... vai conferir a entrevista do Fábio Pisamilho, tá? A notícia da Virgínia sobre o café, menu notícias, café, tá? Eu vou pegar aqui o título exato para que vocês possam acompanhar essa matéria da Virgínia, tá? Chama Gargalos Logísticos no Café. Tentando driblar problemas, o setor precisa unir forças para atender mercado externo. Senhores e senhoras, isso já era uma situação sinalizada no início da pandemia. Lá no começo de 2020, a Virgínia falou várias vezes sobre isso. Nós falamos várias vezes sobre isso. Eu vou deixar uma outra sugestão também, que é eu vou deixar aqui, ó. Título da matéria da Virgínia sobre o gargalo logístico no café. E vou deixar também um outro vídeo sugerido, que é a entrevista do Larry Carvalho, tá? Que falou ao Notícias Agrícolas também sobre essa questão dos fretes marítimos, as taxas de contêineres e toda essa preocupação, tá? Menu vídeos, Larry Carvalho. E vou colocar aqui, ó, informações
sobre logística, tá? Para que vocês possam, então, checar todas essas informações que são bastante importantes. Vamos dar uma olhadinha no mercado do açúcar, senhoras e senhores? E já já a gente vai falar sobre economia, porque saiu também um boletim Focus, tá? Açúcar inicia a sessão desta segunda-feira próximo da estabilidade em Nova York. Mercado busca acomodação técnica depois das oscilações expressivas. Nos últimos dias, o açúcar tem subido bastante, preocupado com a oferta no Brasil, depois de 1 milhão de hectares com cana-de-açúcar terem sido afetados pelas geadas aí de julho, começo de agosto. E realmente isso ainda está no radar dos traders, porque isso vai impactar a nova safra. Teremos uma produção, uma oferta menor aqui no Brasil, e isso é fator de suporte para as cotações, tá? A Organização Internacional do Açúcar, ISO, em inglês, aposta em um déficit global na temporada de 3,8 milhões de toneladas, no final da temporada 21-22, tá? Então, atenção. Bom, nós temos ali ainda o contrato março sendo negociado a 20 cents mais um por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. Então, a gente tem mercado abrindo em campo positivo, tá certo? Vamos nessa, senhoras e senhores. Vamos acompanhando, vamos entendendo o que está acontecendo, o que está por vir dessa forma. Vamos falar um pouquinho do Boletim Focus, que acabou de sair? Previsões para a nossa economia, projeções para a inflação, dólar, o nosso PIB, o Produto Interno Bruto. Vamos lá. O mercado elevou suas projeções para a inflação e o dólar neste ano, ao mesmo tempo em que passou a haver menor crescimento econômico. A pesquisa Focus é aquela pesquisa que houve 100 economistas, o Banco Central, né? E ela é divulgada pelo Banco Central, e a gente tem ali também o top 5, os 5 economistas, analistas mais assertivos. Então, o levantamento semanal mostra que os especialistas consultados elevaram as contas para a alta dos preços em 2021. Então, nós temos aí 7,27%. Antes, tínhamos ali 7,11%. Para 2022, a alta do IPCA, ou a inflação oficial, né, que é medida pelo IPCA, estimada para 7,27% em 2021, passa em 2022 a ser estimada em 3,95%. Na semana passada, era 3,93%, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O centro da meta oficial para a inflação de 2021 é 3,75%, já sabemos que vamos ficar distante. É um momento completamente atípico, é a pandemia, é aquela tentativa da retomada econômica brasileira que sofreu o baque aí da pandemia e tenta tomar fôlego de novo. Temos aí a projeção do Boletim Focus para o dólar a R$ 5,15. Na semana passada a projeção era de R$ 5,10, e para 2022 segue a estimativa em 5,20, tá? Para o nosso PIB, a estimativa de crescimento agora é de 5,22%. Para 2022, estimado o crescimento em 2% do nosso produto interno bruto, tá? Então, temos essas projeções aí para nossa economia vindas do Boletim Focus. Para concluir, a pesquisa mostrou também que a taxa básica de juros, a Selic, segue estimada em 7,5%, tanto para o final de 2021 quanto também para 2022, tá certo? Então, temos essa projeção, essa perspectiva aí quando o assunto é economia brasileira e as projeções do Boletim Focus. Esse boletim está detalhado no Notícias Agrícolas. Quando terminar essa live, você pode ir direto para lá, dar uma checada nesses números. Vamos ver agora sim como é que abriu o dólar aqui frente ao real no Brasil, diante do cenário meio incerto que temos ainda no mercado internacional. Alta de 0,35% agora, R$ 5,21 é a cotação deste momento do dólar frente ao real, tá certo? Vamos lá, alerta também para a manifestação do dia 7/9, que pode afetar a logística, nos diz a Robertinha. Vamos lá, vamos falar agora sobre os movimentos do dia 7. Pessoal, os movimentos do dia 7 de setembro, né, eles estão aí intensificando a sua força, pelo que nós temos apurado aqui, principalmente, né, e isso foram palavras ditas pelo presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão, que fez uma oitiva na semana passada, prestou seu depoimento à Polícia Federal, desde que nós tivemos ali os mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na sua casa, em Sinop, no Mato Grosso, na sexta-feira não passada, na outra.
pelo inquérito instaurado ali pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que ele esteve ao lado do cantor Sérgio Reis e de outras lideranças, personalidades, artistas, falando sobre a convocação para essas manifestações do dia 7 de setembro. Algumas dessas lideranças falaram em invasão ao Supremo, invasão ao Congresso, né, e tudo mais. O Galvão não se manifestou dessa forma, né? Inclusive, quando a gente vê aqui a Robertinha falando sobre essa manifestação que pode prejudicar aí a logística, pode afetar a logística no dia 7 de setembro, me parece que os caminhoneiros já estão, né, mais tranquilos e não vão parar o Brasil, porque nós estamos em pleno início de safra. Então não dá pra gente manifestar, né, pela liberdade ao mesmo tempo em que a gente precisa trabalhar. Então me parece que os organizadores da manifestação estão conseguindo ali trazer um equilíbrio para essa manifestação, que é, segundo esses organizadores, principalmente aqueles líderes que eu ouvi, que são os líderes do Movimento Brasil Verde e Amarelo, que um dos seus líderes é o próprio Antônio Galvão, falando que será uma manifestação pacífica, sem prejuízos para a sociedade civil, sem grandes problemas, sem quebra-quebra, sem invasão, sem intervenção de nada, né? Isso já foi, como a gente pode dizer, já foi corrigido ali, né, pelas lideranças do movimento dia 7 de setembro. Então, nós aqui do Notícias Agrícolas faremos a cobertura deste dia, né? Nós teremos equipe em São Paulo, teremos equipe em Brasília e fora a nossa equipe ancorada aqui no Notícias para entender como serão estes movimentos do dia 7 de setembro. Qualquer novidade a gente vai informando vocês sobre essa situação. Vamos acreditar que a logística não será comprometida, né? Que nós não temos ali uma situação grave para ser vivenciada no dia 7 de setembro e que essas manifestações de fato serão pacíficas, ordeiras e que a gente possa trazer só boas notícias, né? Então, é isso que a gente tá prevendo. Os impactos disso, né? As pessoas me perguntaram isso logo no começo do Bom Dia Agro. É difícil a gente prever, né? Porque até esse momento, como eu falei, a gente tá imaginando que a gente vai ter ali né? Como é uma situação... difícil de prever o que vai acontecer, como os manifestantes vão se comportar, né? Mas, como eu falei, qualquer novidade a gente informa vocês aqui em primeira mão, tá certo? Bom, vamos continuando por aqui, porque agora eu quero falar sobre o clima aqui no Brasil, tá, pessoal? Ó, tem algumas pessoas me perguntando, ó, o Charbel de Montevidéu, qual a premissa para o milho 2022 com a frustração de safra 2021 por conta das secas? Charbel, obrigada pela pergunta. Se você está falando sobre preços, mercado, a gente tem uma sinalização de preços ainda fortes. A gente deve ter um mercado firme ainda em 2022, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Então, a gente deve ter preços ainda bem remuneradores no ano que vem também, carregando esse problema de oferta que nós temos aí para 2022. Esse problema que já é uma realidade agora, né? Mas começa a haver uma certa preocupação com a questão climática, porque nós vimos na última sexta-feira a Virgínia Alves, nossa especialista em clima aqui, descrever, né, as previsões ali para o Laninha, que é uma espécie uma espécie não, é um fenômeno climático que diminui as chuvas aqui no Brasil. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo uma previsão também, a sua previsão. Nós trouxemos o NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, a Metsul, que é um outro instituto de meteorologia muito respeitado aqui no Brasil e costuma adiantar as informações sobre o Laninha, e também agora, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, afirmando que o Laninha poderia reduzir as chuvas aqui no Brasil em até 30%. Tá? Veja só, os técnicos do INMET contam com a volta do fim de setembro das chuvas ao centro do país, onde a estiagem neste ano colocou em alerta os reservatórios de usinas hidrelétricas. Já entram no radar os possíveis efeitos do fenômeno climático Laninha a partir de outubro, que poderiam reduzir o volume de chuvas de 10% a 30% na região. E a região é o centro-sul do Brasil, né? O temor é isso ocorrer novamente logo no início no período chuvoso deste ano, o que prejudicaria ainda mais a recuperação da capacidade dos reservatórios da região. De acordo com o
o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, os reservatórios das usinas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste estão operando dentro da sua capacidade. Então, há uma preocupação com o Laninha. A Virgínia, como eu falei, tem trazido informações sempre up-to-date, ou a última atualização, né? Saem sempre pelas mãos rápidas da Virgínia Alves aqui, para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. E, de fato, a gente tem essa preocupação com o Laninha, podendo atrasar um pouquinho o início da estação chuvosa aqui para o Brasil, né? As consequências disso ainda é difícil da gente prever. Mas, não só, então, como eu falei, a gente tem essa visão do INMET sobre a qual a Virgínia está trabalhando, né? Mas nós temos também essa informação, vou deixar aqui o título dessa matéria da última sexta-feira, tá? Nós temos riscos ali para o milho, eu já posso adiantar essa informação também. Eu vou deixar aqui, ó, menu. Tem que acompanhar essa informação, tá, pessoal? Menu, notícias, clima. Vai procurar por essa informação aqui, ó. Metsul destaca que principais modelos meteorológicos mantêm novo Laninha e alerta para riscos no milho. Vou detalhar um pouco mais para vocês aqui, tá? Notícia dessa sexta-feira. Da última sexta-feira. É cada vez maior a probabilidade de o fenômeno Laninha retornar nesta primavera, afirmou a Metsul em seu último boletim meteorológico. De acordo com a publicação, se confirmado, mais uma vez o fenômeno climático deve afetar a produtividade do milho, sobretudo na região sul do Brasil. Então, atenção você que está no sul, tá? A consultoria explica ainda que os modelos de clima, em geral, mantêm um indicativo de resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial até o começo do próximo ano, com a alta probabilidade de o fenômeno se instalar agora, durante a primavera, o que afetaria o clima no Brasil e o restante do mundo no final deste ano e ao menos nos primeiros meses de 2022. Além do Brasil, a preocupação também é grande com a produção... Ai, caramba! Olha, que se eu não perdi aqui a informação, tá doido? Olha, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, vou abrir aqui de novo. E, de fato, é uma preocupação e é um problema, porque a gente está falando do final de 2021, começo de 2022, é a determinação da nossa safra. Então, precisamos entender se realmente esse Laninha vai acontecer. Além do Brasil, a preocupação também é grande com a produção de grãos na Argentina. Abre aspas para Metsul. O maior risco por deficiência hídrica na próxima safra se dará no sul do Brasil e na Argentina, e desde já antecipamos um altíssimo risco de perda de produtividade e quebras, especialmente na Argentina. No sul do Brasil, em particular no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, inicialmente a cultura do milho é que pode ser mais atingida e, assim como ocorreu no final de 2020, ter perdas e quebras até significativas em diversas áreas. Segundo o NOAA, em 12 de agosto, na sua última atualização sobre o Laninha, a chance do Laninha na safra de verão é de 70%. A possibilidade de um novo Laninha levanta preocupações em todo o setor agrícola, sobretudo na região centro-sul, que desde o ano passado enfrenta com a seca prolongada as temperaturas acima do esperado pela climatologia. Em linhas gerais, senhoras e senhores, fica o alerta e fica essa preocupação. Portanto, é importante que você tenha sempre alinhado na sua estratégia para começar o plantio, escalonamento do seu plantio, né? Não ter todas as lavouras ali no mesmo período, no mesmo estágio, no mesmo tempo. Diversificação das suas variedades, ciclos mais curtos e ciclos mais longos, ciclos médios, precoces, sempre fazer essa diversificação, porque essas são práticas para você mitigar os efeitos do risco climático. A gente está falando de um fenômeno climático, né, meteorológico, sem qualquer controle. Então, você precisa tentar, ao menos, mitigar os efeitos dessas preocupações e dessa possibilidade alta de riscos climáticos, principalmente você que está no sul do Brasil e você que, se estiver na Argentina nos ouvindo, também. Então, senhoras e senhores, a questão climática é, neste momento, um problema que exige bastante da nossa atenção, e por isso eu vou deixar aqui uma outra sugestão de conteúdo, tá? Que é a última entrevista do professor Elmar Floss ao Notícias Agrícolas, falando sobre como mitigar os efeitos dessas preocupações, tá?
dessa possibilidade do risco climático. Então, ó, menu vídeos, Elmar Floss. Ele deu ali mais de uma dica, tá? Mais de uma dica. Mais do que isso, neste perfil, @jornalista da soja, vai procurar uma live com o Claudeir Pires, que é CEO da Academia da Soja. Conteúdo importantíssimo para você entender quais são essas perspectivas do início da safra 21-22 de verão aqui no Brasil, tá certo? A live está lá disponível, uma live muito rica. O Claudeir é um grande estudioso da sojicultura, não só brasileira, mas mundial, já esteve em todas as partes do mundo estudando a soja. Então, ele traz esses alertas também, aquilo que você pode fazer para se prevenir e evitar perdas maiores causadas aí pela questão climática, tá certo? Estamos aqui de olho, qualquer nova informação a gente traz para vocês por aqui, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no que já é notícia para a gente poder concluir o nosso Bom Dia Agronegócio, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. OPEP pode reconsiderar aumento de produção, diz ministro do Petróleo do Kuwait. Como eu falei, tem reunião da OPEP na quarta-feira, dia 1º de setembro. IGPM desacelera a alta de 0,6% em agosto com arrefecimento de matérias-primas. Informação da FGV, já está disponível no site. Confiança do setor de serviços melhora em agosto para máxima em quase 8 anos, diz também a FGV. Essa é uma notícia muito importante para a nossa economia, porque a recuperação no setor de serviços é uma sinalização de que estamos começando a recuperar, de fato, alguns setores importantes e ver a população voltando à vida quase normal. Não se esqueçam que a pandemia ainda acontece, está em andamento. Não subestimem esse quadro, tá? Temos também já a análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que hoje destaca ali o papel do establishment, né? E ele fala, establishment sinaliza medo nas ruas, ou medo das ruas. O establishment, né? Ou seja, os três poderes caminhando harmoniosamente. Tá acontecendo? Não. Análise do professor Paulo Moura, obrigatória todas as manhãs para você, tá certo? Temos também a AG Rural vê alta de apenas 0,6% no plantio da safra 21-22 de milho no Centro-Sul. Vamos entender por quê. Vamos abrir aqui a notícia. Tudo isso já está disponível para vocês no Notícias Agrícolas, tá? O plantio da primeira safra de milho do Centro-Sul do Brasil deverá crescer apenas 0,6% em 2021-22, ante o ciclo anterior, com produtores avaliando que os custos estão mais altos do que os da soja, cultura que concorre em área com o cereal, estimativas da AG Rural. Abre aspas para a consultoria. Mesmo com preços do milho em nível muito atraente, o custo de produção mais alto em relação aos da soja, num ano marcado por um aumento considerável nos preços dos insumos, especialmente os fertilizantes, pesa na decisão do produtor. Mas posso adiantar que no Rio Grande do Sul a situação é diferente. Como os preços subiram muito, o produtor está olhando uma relação de troca ainda favorável para o milho e está olhando um pouquinho mais para o milho do que para a soja nesse momento no Rio Grande do Sul. O Guilherme Dorigatti fez uma entrevista muito interessante sobre isso e vale a pena você depois recuperar este conteúdo para entender essa relação. É óbvio que em linhas gerais, como diz a AG Rural, pode haver um aumento pequeno na área da safra de milho verão por conta de todos os problemas que o produtor passou e desses altos custos de produção que são realmente bastante expressivos, né? Esses aumentos foram puxados essencialmente pelos fertilizantes, ou especialmente ou mais fortemente pelos fertilizantes, tá? Para todas as culturas, mas para soja e milho principalmente é uma situação absurda o que aconteceu. Bom, continuando aqui com as nossas notícias, açúcar inicia a sessão dessa segunda-feira próximo da estabilidade, então já temos café, açúcar e soja abertos para você no Notícias Agrícolas. Órgão regulador de câmbio da China consultou bancos e empresas sobre risco do yuan, segundo fontes. Agronegócio do cacau gera 18 bilhões de reais em valor bruto da produção, segundo apontou um estudo da Fiesp. Temos também o Boletim Focus e outras notícias que você pode compartilhar e você pode acompanhar aqui no nosso site, tá? Vamos passar rapidinho pela nossa agenda? Para a gente fechar aqui a nossa conversa dessa manhã de segunda-feira e você poder continuar trabalhando, senhoras e senhores. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui. Deixa eu ver se conseguimos abrir a nossa agenda.
Bom, enquanto pensa o meu computador, posso adiantar. Hoje é segunda-feira, então temos boletim semanal de embarques de grãos dos Estados Unidos e temos também o boletim de acompanhamento de safra semanal às 17 horas pelo USDA. Mais do que isso, a FGV vai divulgar o IGPM, que já está disponível para você no site, fora o boletim Focus. E essas, na verdade, são as informações cruciais da agenda nessa sexta-feira, né? Todos esses indicadores econômicos da nossa economia aqui no Brasil já estão disponíveis para você e os boletins do USDA que chegam a partir de meio-dia. Meio-dia os embarques, às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem, então, o relatório semanal de acompanhamento de safras. E claro que a gente vai trazer tudo em primeira mão para você aqui no Notícias Agrícolas. Abriu a nossa agenda. Vamos ver o que mais a gente tem. Sim, levantamento semanal de preços dos combustíveis em todo o Brasil. Jonathan Simeão já nos traz essas informações e essa correlação entre os preços da gasolina e do etanol, que está compensando mais para você. Os Estados Unidos vão trazer as vendas pendentes de moradias e a China, no final do dia, aí a gente vai conhecer esses dados amanhã de manhã, o PMI composto marketing industrial e não manufatureiro, tá? Então, essas informações para a China no final do dia, amanhã cedinho a gente atualiza isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, essas são as informações desta segunda-feira. Como eu falei, muita notícia, muita informação pra gente começar o dia, fora toda a questão de Brasília, que eu nem comentei, né? Mas Brasília continua um caldeirão fervente, principalmente porque nos aproximamos desse 7 de setembro. Hoje eu ouvi também um comentário bastante interessante na Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e eu achei interessante compartilhá-lo com vocês, né? Eu não vou me lembrar agora o nome do comentarista, mas ele dizia, quem sabe, né, o povo que é soberano e a soberania do povo precisa ser relembrada, né? Quem precisa ser ouvido neste país é o povo. Quem sabe o grito que chegará das ruas no dia 7 de setembro sem bagunça, sem quebra-quebra, sem qualquer tipo de violência, mas os movimentos seguem clamando pela liberdade, principalmente de expressão, né? Quem sabe um sistema surdo vai começar a ouvir este timbre diferenciado do povo brasileiro. Então, achei um comentário bastante pertinente e precisamos entender como as coisas irão caminhar, portanto, no dia 7 de setembro. Temos manifestações programadas principalmente para Brasília, na nossa capital federal, e São Paulo. Como eu falei, Notícias Agrícolas vai fazer uma cobertura completa desse dia para você que está aí do lado de lá nos acompanhando, tá certo? Obrigada a você que nos acompanhou pelo YouTube ou pelo nosso Instagram. Lembrando que esta live ficará salva tanto no feed do Instagram, do Notícias, quanto no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva. Quero te pedir um favor. A safra tá para começar. Você vai mandar pra gente as imagens do dia, as imagens do seu dia a dia, da tua equipe, do seu campo sendo preparado, das suas máquinas sendo preparadas. A gente quer ver as imagens do Brasil que produz. Então, mande a sua foto para a nossa seção do Imagens do Dia. Você pode mandar essas fotos pelo nosso WhatsApp, 19 997670241, repetindo, 19 997670241, que é este número que aparece na tua tela. Você manda a tua foto, manda com a tua legenda, nome, sobrenome, cidade e estado, pra gente poder publicar. Se você quiser fazer todo o trabalho, não tem problema. Lá pelo site, pelo noticiasagricolas.com.br, na seção Imagens do Dia, tem ali publique a sua imagem, publique a sua foto, faça o seu upload. Ali você pode fazer todo o trabalho, colocar a sua foto direto no nosso site e dividir conosco as imagens do seu dia, tá certo? A gente quer muito receber essas fotos, entender como é que estão os preparativos aí para nossa nova safra, o seu pomar, os seus colaboradores, os seus animais, enfim, a gente quer as imagens do seu dia, tá certo? A gente conta com a sua colaboração. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio é apoiado pela nova websérie do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil e a BASF, uma série que vai te trazer ali os segredos dos campeões da alta produtividade na sojicultura brasileira, produção em 5 episódios que já está disponível no canal da BASF no YouTube, e você pode terminar o Bom Dia Agronegócio e correr para acompanhar esse conteúdo, tá certo? Bom dia, boa segunda-feira, boa semana para você, até amanhã!